Olá! Já podemos começar a estudar a Bíblia? Que bom que você está aí. A partir de agora, vamos esquadrinhar este livro, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Nós devemos estudar este livro, pois contém a palavra de Deus, a voz de Deus. E quando a gente começa a estudar esse livro, muitas vezes a gente se depara com coisas que aparentemente podem ser nebulosas, podem ser confusas. Mas Deus não escreve as coisas para confundir você. Ele quer que você conheça Ele. E é através deste livro que nós podemos conhecer a Deus. Por exemplo, você já ouviu falar sobre o número 144.000 que é apresentado no livro de Apocalipse? Esse livro que ultimamente tem sido estudado cada vez mais, pois é um livro profético que apresenta a volta de Jesus. Mas esse número que é apresentado em Apocalipse 14 e também em Apocalipse 7, mostra de uma maneira que serão as pessoas que se salvarão por ocasião da volta de Jesus. Mas será que apenas 144.000 pessoas se salvarão por ocasião da volta de Jesus? Em Apocalipse 7 é apresentado como representantes das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Agora, será que esse povo seriam os judeus literais de hoje? Será que apenas 144.000 pessoas se salvarão, e essas pessoas serão judeus? É intrigante, não é? Mas a partir de agora, isto vai estar na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E a partir de agora eu costumo dizer que nós já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por esse Brasil de audiência. Muito obrigado pelo carinho e eu lembro a você que quem faz esse programa é você. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos bíblicos e teológicos que nós colocamos na mira da verdade. Participe do nosso programa. Para você participar do nosso programa é muito simples. Basta você mandar um SMS, o conhecido torpedo. Você manda para 12 9156 6972 e eu recebo aqui, ó, na hora. Já tem, olha, várias perguntas que estão chegando aqui. Você também pode mandar a sua pergunta pelo nosso blog, acessando na internet namiradaverdade.com.br. Lá você vai ver que o programa está no ar e você faz a sua pergunta e eu recebo aqui. E se você preferir, liga pra gente. Nós temos um grupo de pessoas que estão ali para receber a sua ligação e também direcionar a sua pergunta pra gente aqui, tá bom? Então participe, faça a sua pergunta, afinal de contas, você vai fazer o programa de hoje. Vamos cumprimentar o nosso amigo professor Leandro Quadros. Sempre é bom a gente chegar aqui nesse horário e se encontrar para estudar a Bíblia, não é, professor? É muito bom, amigo Tito. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que Deus nos deu de nós dois aqui, juntamente com os nossos amigos ouvintes, telespectadores e internautas, conhecermos mais da Bíblia Sagrada, que é tão importante para a nossa salvação eterna. Muito bom, professor. É muito gostoso saber que pessoas estão conhecendo a palavra de Deus mais e mais. E eu queria dizer para o nosso telespectador que mais de 2.500 pessoas estão estudando a Bíblia através do programa Na Mira da Verdade. Estudando mais, talvez conheça já um pouco da Bíblia, mas quer se aprofundar mais sobre a palavra de Deus. E todos os dias aqui no nosso programa, a gente oferece um presente que é o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Daqui a pouquinho a gente vai dizer para você como você receber esse belo estudo bíblico aí na sua casa inteiramente grátis, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo Tito? A questão da semana passada, eu disse aqui para você que é uma das perguntas mais frequentes, né? Mais solicitados aqui no programa Na Mira da Verdade, que é relacionado com 144.000
do livro de Apocalipse. A pergunta é a seguinte, professor. Apenas se salvarão os 144 mil que fala em Apocalipse 14, professor? Como é essa questão aí? Algumas pessoas, Tito e queridos amigos que nos acompanham, acreditam que realmente apenas 144 mil pessoas serão salvas por ocasião da volta de Cristo. E as baseiam isso em Apocalipse capítulo 7 e também no capítulo 14. Só que o próprio Apocalipse nos esclarece que, além de um grupo especial chamado de 144 mil, Deus vai salvar outras pessoas, não apenas 144 mil. Nós podemos ler isso, por exemplo, em Apocalipse 7, verso 9, que afirma o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, Jesus, vestidos de vestiduras brancas, com vitórias nas mãos. Perceba que, além dos 144 mil, João viu em uma visão uma grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém podia contar, uma grande multidão de pessoas em pé diante do trono de Deus e diante do trono de Cristo também. Então, aqui nós já vemos de forma clara que não serão apenas 144 mil pessoas salvas. Agora, o que significa o número 144 mil? Nós lemos aqui em Apocalipse 7,4 o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. O número 144 mil, ele é simbólico aqui no Apocalipse. Por quê? Existe uma regra de interpretação que nos explica que se um assunto está em um livro simbólico e ele dá a entender, apenas que dê a entender que é literal, se esse assunto está num trecho simbólico da Bíblia e a compreensão literal não é possível de acordo com o próprio contexto bíblico, como vimos no verso 9, então o número também é literal. É simbólico, diríamos assim. Então você perceba, no verso 4 diz que 144 mil pessoas das tribos de Israel seriam seladas. Esses 144 mil é a multiplicação de 12, 12, 12, 12. Na Bíblia, o número 12, querido amigo, significa universalidade. Então, o número 144 mil é um número simbólico que representa a totalidade, a universalidade de pessoas justas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo. É um grupo especial que vai vir, de acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, da grande tribulação. E este número é simbólico por outros detalhes. Você percebe que a lista que existe sobre os 144 mil na Bíblia tem 3 listas. Uma em Gênesis 49, outra em Ezequiel capítulo 48 e outra lista em Apocalipse capítulo 7. Essas 3 listas são diferentes. Em Apocalipse 7, 2 tribos de Israel não são mencionadas, Dan e Efraim. Por quê? O mais provável é que João não mencionou essas 2 tribos para dar realmente a entender que o número seria simbólico. Porque as tribos não são mencionadas ali, todas elas. E outro detalhe, se realmente fossem 144 mil pessoas das tribos de Israel, ninguém faria parte dos 144 mil quando Cristo voltasse. Por quê? Porque simplesmente hoje não existe nenhum puro sangue descendente das tribos de Israel. Hoje, querido telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta, nós somos o Israel espiritual de Deus, de acordo com Gálatas 6, verso 16. E, portanto, quando aqui fala que esses 144 mil fazem parte das tribos de Israel, está falando que esses 144 mil fazem parte do Israel espiritual de Deus. E o número 12, como eu falei, simboliza universalidade, indicando que o grupo de pessoas que estará vivo por ocasião da volta de Cristo vem de todas as nações. Então, o número é simbólico e, além desse grupo especial de vivos por ocasião da volta de Cristo, o verso 9 de Apocalipse 7 menciona que haverá uma grande multidão que ninguém pode contar. Então, agora, esse é o assunto bíblico sobre os 144 mil. Agora, professor, fala alguma coisa ali de um povo que não se contaminou com mulheres, professor. O que seria isso daí? Interessante a sua pergunta. Aqui é mencionado realmente, Tito, que esses 144 mil não se contaminaram com mulheres. Em que sentido? O termo mulher na profecia significa igreja. Nós percebemos isso em 2 Coríntios 11, 2. Lá o apóstolo Paulo ele apresenta a igreja
como simbolizada por uma virgem pura e uma esposa de Cristo. Sim. Em Apocalipse 12, você percebe que a igreja pura de Cristo, a igreja apostólica, é representada sobre uma mulher vestida de branco. E em Apocalipse 17, você vê uma mulher vestida de vermelho, simbolizando a igreja apostatada. Então, esses 144 mil que não se macularam com mulheres, são pessoas que decidiram não se macular, não manchar o seu caráter com as doutrinas erradas ensinadas pelas falsas igrejas. Esse é o significado desse termo no Apocalipse. Ok. O programa está apenas começando. Este é um dos poucos assuntos que iremos falar hoje. Mas a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta. A semana passada eu falei aqui, antes de terminar o programa, que eu fiquei devendo uma pergunta para uma telespectadora que falou assim: olha, vocês não respondem a minha pergunta, eu acho que o programa não é ao vivo. Júlia, eu falei que ia fazer sua pergunta e eu vou colocá-la agora na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, vamos lá, atendendo a Júlia, a pergunta é a seguinte: gostaria que vocês me explicassem Romanos 14, pois tenho dúvida. Quem mandou essa pergunta foi a Júlia, semana passada, apertando a gente, professor. Então vamos lá, responder Júlia. A pergunta dela aí. Romanos 14. Romanos 14 é um capítulo que nós entendemos corretamente quando estudamos 1 Coríntios capítulo 8. Porque o problema mencionado em Romanos 14, por exemplo, a respeito de alimentação, é o mesmo problema em 1 Coríntios 8. Então, quando alguns leem o verso 2, por exemplo, e o verso 1 e o verso 2 acham, por exemplo, que uma dieta vegetariana é coisa de um indivíduo que é fraco na fé. Agora, professor, é interessante que o início do capítulo diz assim: não julgue os seus irmãos na fé. Será que ela está querendo saber alguma coisa sobre isso também? Também, o texto está falando para não julgar um ao outro. E tem um detalhe, alguns acham que pelo fato de não poder se julgar aos outros, então, cada um come o alimento que quiser, cada um tem um estilo de vida que quiser. Agora, não é isso que a Bíblia diz. Por isso que eu afirmei que o problema aqui em 1 Coríntios 14, ou melhor, em Romanos 14, a respeito dos alimentos, é o mesmo de 1 Coríntios 8. E aí nós estudamos os dois capítulos e matamos a charada. Aqui nos versos 1 e 2, Tito, como você começou a ler, afirma o seguinte: acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Será que Deus está chamando de débil uma pessoa que tem um regime, por exemplo, vegetariano? Não. O problema aqui em Romanos 14 é o mesmo de 1 Coríntios 8. Quando você lê 1 Coríntios 8, 4, você percebe o porquê que algumas pessoas eram débeis na fé por comer apenas legumes. 1 Coríntios 8, verso 4, Tito, explica essa parte aqui de Romanos 14. Vou abrir aqui a Bíblia. 1 Coríntios 8, verso 4. Ok. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo está lidando em Romanos 14 com o mesmo problema de 1 Coríntios 8, carnes sacrificadas a ídolos. Algumas pessoas aqui só comiam legumes e eram consideradas débeis na fé porque elas tinham tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada em um templo pagão que elas não comiam outra coisa, a não ser legumes. Esse é o detalhe que Paulo está falando. Paulo não está aqui dando permissão para comer carne de porco, mesmo porque na mesa de um judeu não havia esse tipo de carne. E um outro texto, Tito, que traz confusão aqui em Romanos 14 é o verso 5. Alguns leem o verso 5 e pensam assim: cada um pode guardar qualquer dia para Deus. O importante é você escolher um dia de guarda na semana. Isso seria uma contradição com Êxodo 28 a 11, porque Deus afirma que o único dia que Deus separou para que o ser humano adorasse 24 horas e ficasse descansando também na companhia da família foi o sábado. Mas vamos ler Romanos 14, 5, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Alguns pensam que Paulo está dando aqui a permissão para cada cristão escolher o dia que quer guardar. Se nós aceitarmos essa interpretação, então qualquer um pode guardar qualquer dia da semana como santificado e aí vai virar uma bagunça. A doutrina bíblica vai ser esquecida. Agora aqui Paulo não está falando aqui de dia de guarda
nós podemos chegar a essa conclusão por dois motivos. Primeiro, o termo iguais ali, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Esse termo não existe no original. No original o texto está assim, outro julga todos os dias. Então, no grego você não tem como dizer aqui, assim, de primeira instância, você não tem como dizer a que Paulo está se referindo aqui. Agora, quando você vai ao verso 6, levando em conta que o termo iguais não está no original, o verso 6 fala assim, ó. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Você percebe que quem julga todos os dias está ligado ao indivíduo que come ou não come para o Senhor? Que isso se refere aos dias e jejuns. Alguns judeus ensinavam que jejuar em certos dias da semana era pecado. Você pode ler isso numa obra chamada Didaquê, capítulo 8, verso 1, que lá condena algumas pessoas que jejuavam em 2 dias da semana. Então o assunto de Paulo no verso 5 é o seguinte, cada um deve escolher os dias em que quer fazer o jejum. Paulo não está falando do dia de guarda. Tanto que Norman Champlin, que é um observador do domingo, no comentário bíblico dele, ele é sincero e honesto em afirmar que com base em Romanos 14, ninguém pode dizer que o dia de sábado foi abolido. O assunto aqui não é dia de guarda, são dias de jejum. Agora, professor, você costuma sempre exemplificar a Bíblia no grego e a Bíblia que nós acostumamos ler aqui. Existe algumas diferenças nessas duas Bíblias? Afinal de contas, será que a gente pode então pensar que a Bíblia foi alterada? Como é que fica essa questão? Muito boa sua pergunta, Tito. A Bíblia, na verdade, ela tem alguns acréscimos de termos, mas não acréscimos, diríamos, de heresias ou de doutrinas erradas. A Bíblia não foi adulterada, mas ela contém realmente, Tito, algumas expressões pelo seguinte, quando o tradutor não encontra uma palavra, como por exemplo em Romanos 14, aqui 5, ele viu que a frase estava meio sem sentido. Então ele supôs que o termo iguais poderia ser a melhor palavra aqui, mas não está isso no original. Um exemplo, 1 João 5,7. Ali menciona-se aparentemente a Trindade. Só que na verdade esse texto não está falando da Trindade. Por quê? Se você perceber ali, Tito, no texto, a referência à Trindade está entre colchetes, indicando o quê? Que aquele comentário sobre a Trindade era uma espécie de uma notinha de rodapé que o copista havia feito no manuscrito e o tradutor, por ver que aquilo era mesmo uma verdade bíblica, colocou junto com o texto, mas colocou entre colchetes, indicando o quê? Que não está no original, mas que é um comentário de um copista. Então a Bíblia tem acréscimos de alguns termos, de alguns comentários de copistas, mas não acréscimos de heresias e nem de doutrinas. Podemos ficar tranquilos quanto a isso. Professor, o nosso programa hoje está demais. Olha só a pergunta que chegou aqui para você. Quem mandou pra gente, isso aí foi por e-mail, foi a Maria Brasil, e ela diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. É Maria Brasil mesmo? Não. É Maria, a cidade é Brasil. Acho que escreveram errado. Bom, Maria, a pergunta sua está agora na mira da verdade. Professor, vamos lá, meu irmão. Em Apocalipse 18:8, diz que os flagelos durarão um só dia. Se em profecia dia quer dizer ano, e se flagelo quer dizer praga, isso quer dizer que o tempo de duração das últimas pragas serão de 365 dias, um ano? Como é que é isso aí, professor? Olha, o termo ali no Apocalipse 18:8, não é, quando fala que a expressão dia, realmente a expressão dia em profecia, ela significa um ano. Só que nem sempre. Em alguns momentos o termo dia, inclusive em profecia, significa um período maior de tempo ou um período menor de tempo. Então no Apocalipse 18, verso 8, o objetivo de João não é dizer que as pragas durarão durante um ano. O objetivo do apóstolo é dizer, sim, que o planeta Terra, 7 últimos juízos de Deus sobre uma humanidade que não quer se arrepender, João quer dizer o seguinte, essas pragas serão o quê? Rápidas, durarão um curto período de tempo, mas não significa necessariamente nesse contexto um ano literalmente, como acontece em outras profecias, né? Nesse caso é um curto período de tempo. Ok, professor. Temos uma outra pergunta aqui, uma coisa interessante. Os membros da Igreja Adventista Central de Nova Ipixuna estão reunidos e estão perguntando o seguinte, professor. Olha aí a pergunta.
Vamos lá. Todos os membros da igreja reunidos perguntam, eles estão dizendo aqui, se o povo de Deus era circuncidado, por que não são mais hoje, professor? Boa pergunta. Romanos 2:29 responde essa questão. Vamos para Romanos 2:29. Tem outros textos, mas esse aqui é o mais assim objetivo e claro. Romanos 2:29 afirma o seguinte, eu vou ler também para você Jeremias 4, verso 4. Que aí nós pegamos um texto do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Romanos 2:29 afirma o seguinte, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo está falando aqui que a circuncisão que existia nos dias do antigo de Israel era um simbolismo, era um sinal tribal, que representava o quê? A circuncisão do coração. O que isso quer dizer? Assim como no antigo Israel, cortava-se o prepúcio do órgão sexual masculino, dando a entender que aquilo era desnecessário para o órgão, aqui em Romanos 2:29, Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos circuncidar o coração, ou seja, tirar de dentro de nós o que é desnecessário. E o que seria? O pecado. Então, o simbolismo da circuncisão é isso. Então, nós não praticamos mais esse rito tribal, porque nós estamos cumprindo isso hoje, não na letra, como o apóstolo Paulo fala, mas no espírito. Ou seja, ao invés de circuncidarmos o corpo, circuncidamos o nosso interior. Tiramos aquilo que é desnecessário do nosso coração, que é o pecado. E Jeremias 4, verso 4, que é um texto no Antigo Testamento, também ajuda a esclarecer este ponto. É claro que se alguém quiser se circuncidar, isso não é pecado, isso não é errado. Agora, como um sinal tribal, não tem mais necessidade, porque nós somos o Israel espiritual de Deus e somos identificados de outra maneira hoje, de acordo com Apocalipse 14:12. Guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé em Jesus. Jeremias 4:4 fala o seguinte, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Então a circuncisão era um símbolo de que nós devemos nos convertermos, tirarmos do coração o que é desnecessário, o pecado. Então não nos circuncidamos hoje por esses motivos, porque o próprio Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do interior do ser humano. Muito bom, professor. Como você vê, tudo é respondido à luz da palavra de Deus, respondido de acordo com a Bíblia. E para você conhecer mais a Bíblia, todas as semanas a gente oferece aqui o nosso presente, que é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse aqui é o curso bíblico, eu queria mostrar aqui um pouquinho de zoom para o pessoal saber. São 3 revistas, volume 1, volume 2 e volume 3. Você vai receber inteiramente grátis aí na sua casa este curso bíblico. Eu apenas quero dizer para você que você vai receber a primeira revista, ali tem uma cartinha explicando para você preencher aquilo que você estudou, vai mandar de volta para a gente e aí depois nós vamos encaminhar as outras revistas para você, tá bom? Eu quero dizer que já são mais de 2.500 pessoas estudando este curso bíblico aqui através do programa Na Mira da Verdade. E você? Você já fez o seu pedido? Se você não fez, aproveite, faça hoje mesmo. Para você pedir, basta você mandar o seu nome completo e o seu endereço com CEP e tudo mais para o nosso e-mail, namiradaverdade@novotempo.org.br. Ou, se você preferir, você pode mandar também pelo SMS. É só você colocar o nome completo e o seu endereço. E também lá no nosso blog você tem um espaço para você fazer o seu pedido do seu curso bíblico. Mas hoje eu quero lançar uma coisa diferente aqui. Nós já temos mais de 2.500 pessoas estudando a Bíblia através do programa. Hoje eu quero apresentar para vocês um presente para esses que já estão estudando a Bíblia. Não sei se a gente vai conseguir dar um zoom aqui. Olha, eu quero mostrar o presente que nós vamos dar para estas pessoas que estão estudando a Bíblia, que já se matricularam no curso bíblico e que vão fazer o seguinte. Se você inscrever mais uma pessoa para fazer o curso bíblico, você que já está cadastrado aqui, se você indicar mais uma pessoa mandando os dados, endereço completo dela, você vai receber esse disco. Olha aqui, ó, para você ter na sua Bíblia. Isso aqui é um disco de estudos bíblicos. Você tem aqui os assuntos e você tem os versos da Bíblia relacionado com esse assunto. Por exemplo, eu quero falar aqui sobre santuário. Eu tenho aqui uma quantidade de versículos bíblicos que fala sobre o santuário. Eu quero falar aqui, deixa eu virar ele aqui. Eu quero falar sobre
igreja. Eu tenho vários versículos bíblicos que falam sobre a igreja. Eu quero falar sobre Jesus. Vários versinhos que falam sobre Jesus. Eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre o dom profético. Eu quero falar sobre o juízo. Eu quero ensinar as pessoas sobre esses assuntos. Então você vai poder receber esse disquinho aqui se você inscrever mais uma pessoa para estudar a Bíblia, recebendo gratuitamente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Então, para essas 2.500 pessoas que já está estudando a Bíblia e quer receber esse presente aqui que nós vamos dar hoje, é só você mandar o nome de mais uma pessoa que ainda não recebeu o curso bíblico e vai ganhar esse presente aqui do programa Na Mira da Verdade, tá bom? É fantástico, você pode pôr dentro da sua Bíblia e você pode ter estudos bíblicos aqui nesse disquinho. Basta escolher o tema que você quer conversar com a pessoa e ali tem vários versículos que até para você vai ajudar a esclarecer muitas coisas, tá bom? Então, inscreva as pessoas e você vai receber aí esse disquinho de presente aqui do programa Na Mira da Verdade, tá bom? Nós vamos para um intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí não. Até já. Já estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade, ao vivo, todas as quartas, a partir das 9 horas. Agora são 21 horas e 31 minutos e para você participar do nosso programa é só você mandar a sua pergunta bíblica, o seu questionamento teológico ou bíblico para o SMS 12 9156 6972. Manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora, como vou colocar uma agora na Mira da Verdade. Mas você pode perguntar também através do nosso blog, namiradaverdade.com.br. Além de você estar se familiarizando com todas as publicações que nós temos postados ali, você pode fazer a sua pergunta, porque o programa vai aparecer ali que está ao vivo. Então é só você mandar a sua pergunta que chega aqui na hora para mim. Ou se preferir, pelo telefone. Nós temos um grupo de pessoas que estão ali para receber a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 3121, tá? 21 horas e 34 minutos. Professor Leandro Quadros, a pergunta é a seguinte. Olá, professor Leandro. Gostaria de tirar uma dúvida que está tirando meu sono. Olha aí. Tenho um amigo que é pastor e ele diz ter visto Jesus e que Jesus lhe deu o dom da revelação e da cura. Me diga, é possível ver Jesus e ele falar no meu ouvido? Quem pergunta isso é a Lucila, professor. Antes de eu responder a pergunta da Lucila, Tito, eu queria primeiramente parabenizar aí você ao programa por oferecer esse estudo bíblico em disco para os nossos telespectadores. É uma novidade e que o telespectador, ouvinte, internauta não pode perder a oportunidade de ter. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para todos os irmãos queridos. Eu estive no fim de semana em Queimadas, na Paraíba. Eu queria mandar um abraço especial para todos vocês, habitantes de Queimadas. A TV Novo Tempo completou 4 anos com o canal aberto nessa cidade. Eu estive lá, foi uma festa muito bonita. Eu queria mandar um abraço especial para o Dr. Miriam, esposa, que mora em Campina Grande. Tenho um carinho muito especial por vocês. Para o irmão João Miranda, Salete, Daniel, Laodiceia, Silva, Marcelo, Silmara. Não poderei ler todos os nomes aqui, mas todos vocês e todos os habitantes da cidade estão no meu coração, pode ter certeza. Que Deus abençoe a todos vocês, aos nossos amigos de Queimadas e Campina Grande, na Paraíba também. Então a pergunta dessa pessoa a respeito de Jesus falar e tal, Deus tem várias maneiras de se revelar ao ser humano, de acordo com Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Só que hoje Deus não está mais assim conversando pessoalmente com o ser humano, porque o diabo tem falsificado, especialmente o chamado milagre. É claro que isso não significa que Jesus não possa, em algum momento, se ele quiser, em um sonho, em alguma coisa, falar com alguém. Apesar de o meio de Deus, de ele se revelar, o principal ser a Bíblia, ele pode, de uma ocasião ou outra, fazer isso. Mas para saber, querido amigo, querida amiga, se o seu pastor realmente recebeu este dom de revelar, nós temos que analisar primeiramente uma coisa. Na Bíblia, o dom de revelação, como é ensinado em algumas igrejas, que o indivíduo chega e fala em público o que a pessoa está fazendo em vida, isso aí não existe na Bíblia. Deus dá o dom de revelação no sentido de a pessoa revelar a palavra dele às outras pessoas. Esse é um detalhe. Segundo, para saber se esta pessoa viu mesmo Jesus ou não,
temos que analisar a vida desta pessoa de acordo com Mateus 7, 21 a 23. Ali é dito que, Jesus falando assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Cristo continua no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui é da palavra grega anomian. Anomian significa desrespeito à lei. Cristo está falando aqui de uma classe de pessoas que mesmo fazendo milagres e expulsando demônios, vai se perder, mesmo falando em nome de Cristo, porque eles praticam a anomiam, ou seja, desrespeitam a lei. Então, se esse amigo seu crê que os mandamentos de Deus foram abolidos na cruz e que os padrões morais de Deus não são todos válidos para nós, pode ter certeza que não foi a voz de Jesus que ele ouviu. Por um outro motivo. Aqui em Atos capítulo 5, nos afirma que o Espírito Santo é dado de forma poderosa para alguém. Atos capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado de forma poderosa a alguém, para que alguém tenha um dom espiritual quando essa pessoa cumprir este requisito aqui, ó. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Se a pessoa conscientemente e de forma deliberada desobedece a Deus e ensina por aí que a lei de Deus foi abolida, ou seja, pratica a anomiam de Mateus 7, 23, o desrespeito à lei, então essa pessoa não recebeu nenhuma voz, nenhuma visão, nenhum sonho de Deus, não. Pode ser de um outro ser aí que realmente, que na verdade não segue o que está na palavra de Deus. Então a pessoa tem que avaliar isso de acordo com a Bíblia e com a conduta de vida que ela tem. Muito bom, professor. É incrível como as crianças estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade, viu, professor? Olha que coisa boa. Olha, tem uma pergunta aqui de uma criança, o pai dela que mandou, mas ele diz assim, olha, minha filha Mariane, de 8 anos, quer saber se depois de transformados, faremos necessidades fisiológicas, professor. Temos que atender as crianças, olha aí, Claro. ela quer saber se depois de transformados, né, nós ainda faremos as necessidades fisiológicas. Professor, como é que fica? É interessante essa pergunta, muito obrigado por sua pergunta e por você estar assistindo aí com seu pai, com a sua mãe ao programa. Apesar de na Bíblia nós não temos assim um texto que fale explicitamente sobre isso, nós não sabemos, por exemplo, como era o organismo de Adão antes do pecado, mas por alguns fatos científicos, eu até conversei há pouco com um amigo meu, o pastor Valdeci Júnior, que é um colega aqui de trabalho e que é pai recentemente, parabéns a ele e a Fátima, né, que são os novos papais aqui da Novo Tempo. Ele comentou comigo uma coisa muito interessante, que a criança, quando está no útero materno, não é, ela não faz necessidades fisiológicas durante os 9 meses. E que depois que ela sai do útero, quando a criança tem os seus 2 meses de idade, ela pode ficar entre 3 e 7 dias sem fazer necessidades fisiológicas. Isso pode nos dar a entender que o organismo de Adão, antes da queda, talvez, tivesse uma capacidade de absorção total dos alimentos. Mesmo porque os alimentos antes do pecado eram todos, né, à base de frutas, sementes, coisas bem naturais. Então há essa possibilidade. Agora eu não posso garantir a você, porque não é um assunto revelado na Bíblia, certo? Mas com certeza o poder de absorção do nosso organismo em relação aos alimentos será outro, será como era o de Adão antes do pecado. Não sabemos em sua plenitude como era, mas essas evidências científicas por meio do feto, por meio do bebê, podem nos ajudar a seguirmos por um certo rumo, sem termos muito medo de errar. Muito bom, professor. Eu queria dizer para você que faz parte das comunidades do Twitter. Nosso programa também está no Twitter. Se você quer nos acompanhar, saber os nossos bastidores, conhecer a nossa equipe aqui, participe do Twitter. É só você acessar lá. O nosso Twitter é
Na Mira da Verdade. twitter.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai encontrar o nosso mini blog para você acompanhar tudo o que acontece antes, durante e até depois do nosso programa, tá bom? Hoje você vai ver lá que já tem uma foto de um dos participantes da equipe aqui do programa Na Mira da Verdade. E já temos pessoas que estão fazendo pergunta aqui pelo Twitter. Você pode fazer a sua pergunta pelo Twitter. Se você tem Twitter aí, é só você colocar @Na Mira da Verdade e fazer a sua pergunta, que ela chega aqui para mim também. Professor Leandro Quadros, quem está mandando essa pergunta aqui pelo Twitter é o Jadson Juninho. E ele diz o seguinte: hoje em dia o nosso tempo está passando muito rápido. Queria saber se existe alguma profecia que fala sobre isso. Olha aí, professor, tem alguma coisa que fala que os dias seriam mais rápidos? Como que é? A gente tem percebido realmente que os nossos dias estão voando. Como é que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Quer ver, Tito? Algumas pessoas entendem Mateus 24, né, quando fala da grande tribulação e que os dias seriam abreviados, né, que se não fossem abreviados esses dias, ninguém aguentaria, ali em Mateus 24. Na verdade, esse texto fala mais especificamente a destruição de Jerusalém, do ano 70 depois de Cristo. Então Jesus está falando o seguinte, que se aqueles dias de sofrimento do povo de Israel, dos judeus, não fossem abreviados, ninguém se escaparia, ninguém aguentaria. Então essa referência é mais aquele evento que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, um general romano, invadiu Jerusalém para destruí-la. Agora, realmente nós percebemos que o tempo no nosso mundo pós-moderno está correndo mais rápido. Eu creio que não se refira àquela profecia de Mateus 24. Agora, é um fato que nesses últimos dias, em que os sinais da volta de Cristo estão acontecendo, as coisas estão mesmo vindo mais rápido. Por exemplo, você mal para se sentar no seu escritório e fazer alguma coisa, quando veja já se passou uma hora. Você mal começou o dia de trabalho, já passou-se uma hora. Você mal para pensar, já passou meio ano, o ano inteiro, e quando vê, você já está aí completando aí mais anos de vida sem você ao menos lembrar do último aniversário. Então realmente o tempo está passando mais rápido. Eu creio mais por causa da nossa sociedade capitalista, não é? Como nós estamos tão envolvidos em tantas coisas e às vezes esquecemos de relaxar, descansarmos um pouco, nós acabamos tendo essa impressão de que realmente o tempo está passando muito rápido. Mas profecia bíblica específica sobre o assunto não tem. Ok, tem uma outra pergunta pelo Twitter aqui, que foi o Newton, e ele disse o seguinte: Moisés e Elias apareceram em espírito para Jesus, em Mateus 17, versículo 3. Aí a pergunta dele é a seguinte, não, melhor, essa é uma pergunta, né? Moisés e Elias apareceram em espírito para Jesus, em Mateus 17, 3? E aí depois ele pergunta de novo, Elias já veio até a terra cumprir o que Jesus disse? Como é que é essa questão? Algumas pessoas, Tito e querido telespectador, amigo ouvinte, internauta, acreditam que Mateus 17 é uma base a favor da doutrina da imortalidade da alma. Ok. Na verdade, esse texto é uma base contra essa doutrina que não é bíblica. Por quê? Aqui menciona que Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João. O que é ser transfigurado? Cristo assumiu uma forma gloriosa diante deles. E durante este momento, o que aconteceu? Olha o que diz aqui no verso 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Muitos pensam assim, já que Moisés e Elias morreram e apareceram a Cristo, foram os espíritos de Moisés e Elias que apareceram para Jesus. Mas na verdade não foi isso. Primeiro por quê? No verso 4, Pedro afirmou o seguinte, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ora, se fossem 2 espíritos que estivessem aparecido ali com Cristo, por que Pedro ofereceu-os para fazer tendas para eles? Por acaso um espírito precisa morar em uma tenda? Precisa passar a noite ali para se proteger do sereno? Então é claro que aqui Pedro está falando, obviamente, de pessoas reais que apareceram a Cristo. Pessoas com corpos reais. Agora, como provamos isso? É fácil de ver isso na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 2, eu não vou ler toda a referência, mas vou lhe dar do verso inicial até o verso final.
Segundo Reis capítulo 2, do verso 9 até o verso 14, ali é dito que Elias foi levado em vida para o céu. Então Elias pôde aparecer a Jesus lá quando Cristo se transfigurou, porque Elias foi para o céu vivo. Então Elias não era um espírito lá. Outro detalhe, Moisés apareceu por quê? Mesmo em Deuteronômio 34, lendo que Moisés morreu e que Deus o sepultou, você vai a Judas capítulo 1, verso 9 e percebe que Cristo ressuscitou Moisés. Então Elias, nós podemos dizer, ele representa as pessoas que estarão no céu sem conhecer a morte. Moisés representa as pessoas que serão ressuscitadas para estar com Cristo no céu. Então, o fato de Elias não ter morrido e o fato de Moisés ter sido ressuscitado é prova clara de que quem apareceu para Cristo lá no monte não foram espíritos, porque espíritos não habitam em tendas. Foi Moisés com seu corpo glorificado e foi Elias com seu corpo glorificado. Isso mata a charada no seguinte sentido: nenhum espírito desencarnado vai para o céu, Tito. Filipenses 3, 20 e 21, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 a 55, são claros em afirmar que não vão para o céu espíritos encarnados, mas corpos glorificados. Tanto que Mateus 8,11 afirma que você e eu vamos nos assentarmos numa mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, vamos nos alimentarmos. E Mateus 26, 29 afirma que nós vamos beber do puro suco da uva no céu. Portanto, a existência celestial não é imaterial, como imagina-se na filosofia grega. A existência no céu é algo literal, onde nós poderemos nos alimentarmos, tocarmos, abraçarmos as pessoas que amamos. Então, Mateus 17 definitivamente não apoia a doutrina da imortalidade da alma de maneira alguma. Muito bom, professor. Uma outra pergunta, quem mandou foi o Jonas, e ele diz o seguinte: vocês estão querendo dizer que os milagres nas denominações cristãs são falsos? O nome de Jesus tem poder? Sim, tem poder, mas a pergunta dele é essa: nós estamos afirmando que os milagres que são feitos nas denominações cristãs, então são falsas? E o nome de Jesus, tem ou não tem poder? Nós podemos usar aqui 3 textos para encontrarmos um equilíbrio nessa questão. Quando você lê Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12, você percebe claramente que o dom, os milagres são dons espirituais. É um dom espiritual que Deus dá para os filhos dele realizar. Né? Deus trabalha assim por meio de milagres. Só que hoje Deus não trabalha de forma tão intensa através desse método, porque nós temos a forma de revelação, a Bíblia, não é? E porque Satanás tem imitado muito isso. Agora, isso não significa que Deus não possa dar o dom a um irmão sincero. Agora, alguns milagres que são feitos, nós não podemos julgar todas as pessoas, porque nós não conhecemos as intenções dos cristãos. Mas eu posso garantir a você, com base em Mateus 7, 21 a 23, que muitos milagres que são feitos, apesar de Jesus ser invocado, são feitos pelo poder do diabo. Porque Mateus 7, 21 a 23, Jesus fala claramente que muitos que o chamaram de Senhor e expulsaram demônios e fizeram milagres vão se perder. Por quê? Porque quem fez milagres por meio deles não foi Cristo, foi o demônio. E Êxodo capítulo 7 e no capítulo 8 você percebe que Satanás consegue imitar algumas coisas que Deus faz. Isso é pesado, hein, professor? É pesado, eu sei. Mas foi o que Cristo falou, não é, Tito, em Mateus 7. Sim. Então, eu preciso alertar aos telespectadores e ouvintes, e também amigos internautas, que Deus pode sim curar uma pessoa em uma e outra igreja. Por quê? Porque Deus tem misericórdia dessa pessoa. E essa pessoa nem sabe que está muitas vezes seguindo um caminho errado. Deus pode fazer isso. Agora, que muitas das curas que atribuem a Deus não são de Deus, nós podemos ver até isso em João 5,14. Porque quando Cristo curava alguém, ele disse em João 5,14 o seguinte: olha, você já está curado. Vá e não peque mais para que não te aconteça coisa pior. O verdadeiro dom de cura, ele reeduca o estilo de vida da pessoa. E em muitos lugares, a pessoa é curada, mas o pastor não diz nada para a pessoa largar da bebida, largar do cigarro, adotar um estilo de alimentação saudável, adotar um estilo de vida em que a pessoa tenha pensamentos positivos, pensamentos bons, enobrecedores, para que não voltem doenças mentais ou coisas parecidas, não é? Então o verdadeiro dom de cura
ele é sempre acompanhado, querido amigo, querida amiga, pela reeducação do estilo de vida. Avalie esses textos juntamente com esses fatos que eu lhe falei e com certeza você vai chegar a uma compreensão equilibrada desse tema. Professor, eu acho que essa é uma questão assim bastante complexa, porque já existe um preconceito dos cristãos, né? Existe um preconceito do povo cristão, justamente por já ter havido problemas desses tipos de cura, assim, e realmente depois serem provados que era um charlatanismo. Então isso tirou a credibilidade. Isso não quer dizer que Jesus ainda pode curar. Lógico que ele pode. Ele pode curar a qualquer momento, ele pode curar você de qualquer problema. Basta você confiar. Agora, o que a gente precisa entender é exatamente isso que você falou, né, professor? Você foi muito feliz, Tito, nessa sua colocação. Realmente, apesar do charlatanismo que existe, nós temos que crer que Jesus pode mesmo curar ainda hoje. Eu, por exemplo, em qualquer lugar, eu já vi, né, o dom de cura sendo efetuado na vida de pessoas. Não é? E já vi também Deus usando tanto o poder sobrenatural quanto a medicina para curar uma pessoa. Deus escolhe o método. Mas você foi muito feliz nessa colocação, Tito. Realmente, Cristo tem poder sim, ele pode fazer milagres hoje. Só devemos cuidar com as contrafações. Analisarmos a vida do suposto milagreiro com base em Mateus 7, 21 a 23. Muito bom, professor. A próxima pergunta é a seguinte. Quero saber, Tito e Leandro, a Bíblia diz o fim da lei em Cristo. E a lei e os profetas duraram até João. E aí? Como é que fica isso, professor? Esse texto que fala do fim da lei está em Romanos 10, 4, e as pessoas interpretam de maneira errada o texto. O texto diz assim em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O termo fim aqui é uma palavra grega. A palavra telos significa alvo, finalidade. Aqui está falando que a finalidade da lei, ou seja, dos escritos de Moisés, é nos levarmos a Cristo. Aqui não está falando especificamente só dos 10 mandamentos e muito menos da abolição da lei. A palavra aqui significa o fim, aqui no grego é alvo, finalidade. E tem um texto paralelo, que eu quero ver se eu me lembro, eu acho que é 1 Pedro 1,9, se eu não estou enganado, que mostra o mesmo termo no original grego. Se não for 1 Pedro 1,9, eu vou achar essa referência e vou trazer para você. Achei, é 1 Pedro 1,9 mesmo. Olha o que diz aqui, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se o termo fim aqui significa que a fé a terminou, então ninguém precisa mais ter fé para ser salvo. É claro que o termo fim aqui no grego significa alvo, a finalidade. Obtendo a finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma, ou seja, a sua salvação. E esse mesmo termo grego é empregado em Romanos 10,4, para dizer que a finalidade da lei é Cristo. Quanto ao texto que afirma que a lei e os profetas duraram até João, isso está em Lucas 16,16, esse também é um texto mal interpretado por muitos queridos irmãos. Mas irmãos sinceros que quando se deparam com a Bíblia, eles percebem que realmente não é isso que a Bíblia está dizendo. Lucas 16,16 afirma o seguinte, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Aqui tem um detalhe, se o querido telespectador, ouvinte ou internauta ler em sua Bíblia o termo vigoraram ou duraram, de acordo com algumas traduções, você vai ver que esse termo está em itálico, ou seja, está deitadinho na Bíblia. Por quê? Ele não está no original grego. O tradutor acrescentou o termo para tentar facilitar a compreensão do texto. Mas na verdade dificultou, porque alguns leem aqui e realmente parece dar a entender que a lei durou até o apóstolo João. Só que tem um detalhe, o texto paralelo nos mostra qual termo deveria estar no lugar de vigoraram. O texto paralelo está em Mateus 11,13. Mateus 11,13 afirma o seguinte, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então o sentido de Lucas 16,16, levando-se em conta Mateus 11,13, é que a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, falaram, profetizaram a respeito de Jesus até João. A partir de João Batista cumpriu o seu ministério e também o próprio Cristo cumpriu o ministério dele de falar acerca dele mesmo. E o verso 17 do capítulo 16 de Lucas afirma, assim um verso depois, afirma o seguinte,
Diz aqui, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E lemos em Atos 21, verso 9, que as 4 filhas de Filipe eram profetisas, então os profetas não existiram só até João Batista, existiram depois. Então esse texto mostra que, na verdade, a lei, ou seja, os escritos do Antigo Testamento, testemunharam sobre Cristo até João. A partir de João, seria João Batista, Jesus, outros profetas, mas nada fala aqui da abolição da lei e muito menos da abolição do dom profético, que é mencionado em Atos 21, verso 9. Muito bom, professor. Bom, eu quero promover uma coisa aqui hoje. Hoje o nosso programa está cheio de promoções. Para você que acompanha o nosso programa através do Twitter, eu vou dar um presente para você. Os 5 primeiros que mandarem uma mensagem para o Twitter agora e que não tem Bíblia, eu tenho aqui 5 Bíblias que eu quero dar para você que participa do Twitter. Os 5 primeiros que não tem Bíblia, querem ganhar uma Bíblia e mandarem aí pelo Twitter, eu gostaria de ganhar uma Bíblia, mandando seu nome completo e endereço, você vai ganhar uma Bíblia com uma dedicatória do professor Leandro Quadros e minha, tá bom? Então, olha aí, os 5 primeiros que mandarem pelo Twitter o pedido querendo uma Bíblia aqui do programa Na Mira da Verdade e que não tem uma Bíblia, peça aí que você vai receber. Hoje o programa está cheio de promoções, viu, professor? Isso é muito bom. No próximo programa vamos oferecer a Bíblia para quem acessar, mandar por e-mail. Sim, depois a gente vai fazer outras promoções, Vamos começar com os tuiteiros, porque estão sendo muito fiéis também ao programa, não é? Isso mesmo, professor. A próxima pergunta é a seguinte. Professor, essa pergunta vai dar o que falar. Veja, um feto abortado tem chance de ser salvo, professor? Pergunta muito forte. Então, você vai responder a semana que vem. O nosso tempo acabou, professor. Infelizmente, olha, se prepare. Essa pergunta, a semana que vem, vai estar na mira da verdade. Um feto abortado tem chance de ser salvo? Tá bom, professor? Interessantíssima pergunta. Já recebi essa pergunta algumas vezes e esse é um assunto bem interessante de tratarmos biblicamente. Na próxima semana, professor. Na próxima semana. Um abraço, Tito, para você. Muito obrigado. Um abraço, querido telespectador, querido internauta, amigo ouvinte. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela sempre terá coragem de lhe responder. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe e continue firme no estudo da Bíblia, que de acordo com 2 Timóteo 3,15, pode lhe tornar sábio para a salvação por meio de Cristo Jesus. Amém. Olha, não desanime. Talvez a sua pergunta não foi respondida hoje. São centenas de perguntas que a gente recebe todos os programas. Centenas de perguntas. Mas não desanima. A sua dúvida aí está te incomodando? Manda pra gente. Ela vai entrar na mira da verdade. E lembre-se, todas as dúvidas, todos os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo programa. Tchau!